Boa noite a todos e a cada um. Eu devo dar o boa noite a todos vocês antes de passar a coordenação para a Gleice. E antes de passar a coordenação para a Gleice, eu vou pedir a Késia que dê uma notícia sobre os meios que compõem o nosso sistema de comunicação e divulgação. Informações que certamente serão muito úteis para o acesso aos links, né? Que algumas pessoas têm dificuldade ou têm tido dificuldade. Bom, eu devo dizer que a primeira jornada da Seção Nordeste tem um significado muito especial para todos nós que participamos da construção dessa nova seção. Significa um acontecimento maior que vai recolher e unificar o trabalho de ensino e transmissão que se desenvolve nos vários momentos da seção e nas associações que com ela fazem a presença da Escola de Lacan na região. Significa a oportunidade de consolidar uma experiência de escola ampliada numa nova geografia, física também subjetiva, sem a consistência de antigas fronteiras. Uma experiência que seja estimulante para os que se interessam à formação com as cores e os sons do contemporâneo, que estimule as iniciativas e os endereçamentos individuais que façam da escola uma realidade viva e presente na vida de cada um e da cidade. Apostamos e conclamamos os esforços de todos para que essa jornada assim se realize. Agradeço ou faço menção especial à Gleice, que dividiu comigo a direção da jornada. Novamente a ela, que juntamente com Beth formularam os argumentos que serão apresentados hoje. A Gisela e Gabriela Dupin, que estão coordenando os grupos de pesquisa bibliográfica e de mídia e arte, e os seis colegas que estão à frente dos três eixos temáticos, né? Para falar só desses, porque tem vários outros que estão nesse esforço coletivo. Bom, então, Késia, eu gostaria agora de, rapidamente, antes de passar a Gleice, que Késia desse essa informação. Isso. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos. Eu gostaria de algumas informações a respeito da comunicação e da divulgação da Seção Nordeste. Bom, hoje, né, nós utilizamos várias plataformas onde nós estamos semanalmente, quase que diariamente, né, postando todas as atividades e as informações como participar delas. A primeira de todas é quando tiver que se inscrever, eu peço gentilmente que tenham cuidado em revisar o e-mail que vocês estão informando, porque é através dele o recebimento do link das atividades. Então, às vezes, nós estamos tentando corrigir essa dificuldade do recebimento dos links. Então, para isso, temos também um canal de acolhimento com o WhatsApp, que quem não receber pode entrar em contato imediatamente. A divulgação está dispondo desse canal de WhatsApp, onde, né, qualquer dificuldade é mais imediato, né, o retorno disso. Temos também o site da Seção Nordeste, o e-mail com a mala direta, o canal de acolhimento, o Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Então, estamos utilizando as plataformas, né, digitais que elas oferecem essa divulgação. Na próxima semana, estaremos inaugurando o site da jornada da Seção Nordeste, né, onde eu vou informar também, juntamente com a comunicação,
né, para todos, né, o dia que será lançado o site, né, com todas as informações de eixos temáticos, bibliografia, né, orientação, né, inscrições, tudo isso vai constar. Então, na próxima semana estaremos lançando esse site, né? E mais informações a respeito também da nossa mala direta, da nossa comunicação. É para não ficar pegando com a mão. Pedimos gentilmente que vocês observem, né? E qualquer dificuldade, podem entrar em contato através do canal do WhatsApp ou pelo e-mail, que tentaremos responder o mais breve possível, tá? É isso. Então, eu passo agora a palavra para a Lapenda, né? E para o lançamento da nossa jornada, ok? Obrigada pela atenção. Bom, é isso. Ok. Gleice, assuma a coordenação, Gleice. Boa noite. Boa noite. Um momentinho, está caindo aqui. Boa noite a todos e a todas, como manda a política dos sexos atualmente. É um prazer estar aqui com vocês, né? E eu queria também reforçar um pouco as palavras de Lapenda, no sentido de dizer da importância dessa nossa primeira jornada, ou seja, a nossa primeira jornada da Seção Nordeste, né? E que a gente já está experimentando a Seção Nordeste enquanto funcionando a todo vapor, e isso nos traz uma enorme alegria, né? Tanto Lapenda como eu, como Beth, né? Nós trabalhamos muito conjuntamente, ainda brinquei, eu disse que no texto, por exemplo, que nós escrevemos junto, Beth e eu disse que era como estar interpretando uma peça ao piano, onde cada um tem ali né, a sua interpretação, e foi um prazer poder elaborar isso junto com Beth e também discutir com a Penda o tema, qual seria o tema, né, da nossa jornada, e também poder dizer a vocês que a gente está contando com a colaboração de várias pessoas, né, tanto nas referências bibliográficas, como principalmente, né, nos eixos temáticos, né, daqui a pouco os nossos colegas vão poder estar apresentando, e eu queria agradecer a todos vocês pelo enorme esforço, a gente poder avançar, e também eu queria agradecer muito, né, ao nosso colega da Escola da Causa Freudiana, em Paris, na França, né, por ter aceito trabalhar conosco como âncora, e que é um verdadeiro âncora, ele tem discutido com a gente, ele tem debatido, e vocês depois vão poder ter a oportunidade de ler os textos dele, é Fabian Feinwachs, o nome dele é um nome mistura de um polonês com alemão, nós temos alguma coisa em comum, pelo menos isso, da nossa origem, né? E o Fabian, ele vem trabalhando muito sobre a questão da sexuação, sobre a questão dos trans, enfim, ele vai poder contribuir muito nessa nossa jornada. O tema que a gente escolheu para a jornada foi o enigma da sexuação, né? De um lado, é um tema, né, que nos traz uma série de questões na atualidade, é um tema bem atual, né? Mas a gente gostaria também de dar um enfoque a esse tema, né? Beth e eu, a gente conversou bastante sobre isso, e que o enfoque seja dado exatamente na experiência, no que nos ensina, né, a experiência analítica sobre isso, né? Isso aí remetendo ao isso freudiano. Então, não quero me delongar, só gostaria de dizer que o acento está no enigma. O enigma do sexual é algo que vem desde o início da humanidade, vem se apresentando como enigma, vai continuar sendo um enigma, por mais que a ciência queira, na verdade, né, fixar, né, uma resposta para isso, mas mantém-se como enigma, e eu acho que foi bem apropriado a gente poder escolher um tema que pudesse deixar isso em aberto, isso em discussão. Então, também queria lembrar que o quadro que nós escolhemos é um quadro, né, ainda junto com Buñuel e com Garcia Lorca,
Eita, tá ruim. Voltou. Era da época em que ele morava em Madrid, né, em 1929, junto com Garcia Lorca e com Buñuel. Então, é um quadro muito interessante, a gente vê aí uma influência muito grande, já um emergir do surrealismo, né? Enfim, nós vamos ter muito tempo para discutir sobre isso, mas acho que é um quadro que tem tudo a ver com aquilo que a gente está se propondo discutir ao longo da nossa jornada. Bom, então, bem-vindo a todos, agradeço a presença de todos, e eu gostaria agora, mais uma vez, agradecendo a Beth, né, por esse nosso trabalho em conjunto, e eu vou pedir, então, que Beth leia o argumento, e depois nós passaremos a leitura, né, do argumento dos eixos, e nós vamos tentar ver se a gente consegue manter, né, um olharzinho no relógio, tá bom? Para a gente poder abrir para a discussão, para o debate. O mais importante seria agora exatamente a gente poder instigar uma conversação. Nós não temos respostas, nós temos linhas de pesquisa, de investigação, e queremos, então, com os nossos argumentos, nós gostaríamos muito que vocês se sentissem todos provocados a produzir um trabalho e uma conversação que vai se iniciar hoje. Bom, Beth, então, passo agora a palavra para você. Obrigada, Gleice. Também quero dar boa noite a todos e dizer que sejam todos muito bem-vindos a esse momento aqui que estamos todos juntos, né, no lançamento da nossa primeira jornada, como disse Lapenda e Gleice. Eu também vou tocar nesse ponto da nossa recém-criada Seção Nordeste. Esse é um momento muito importante para todos nós, né? Um momento que nos alegra e que abre muitas perspectivas, e nesse sentido eu dou as boas-vindas a todos vocês, não sem agradecer aos colegas da diretoria pelo convite de poder participar da construção, de pensar junto com todos que compõem a diretoria e que trabalham na jornada de pensar essa primeira jornada, né? Então, agradeço a todos e quero também destacar, né, como o Gleice já disse, que o argumento dessa jornada foi escrito a 4 mãos e tem sido uma experiência de escola muito importante para mim poder participar desse trabalho, né? Então, essa primeira preparatória de lançamento da jornada tem como objetivo abrir um diálogo sobre o nosso tema de trabalho, sobre o que é que nos convoca e que nos leva a essa jornada desde o primeiro momento, de abrir essa oportunidade que a gente possa junto discutir, conversar sobre o tema, e nada melhor do que dar a conhecer a vocês os argumentos. Haverão mais outras 4 preparatórias, sempre com o objetivo de ir nos preparando, nos dando elementos para que a nossa conversação se amplie cada vez mais e que cada um se sinta instigado, motivado a participar dessa construção coletiva que culmina numa jornada, né? Então, eu vou começar então dizendo que o título escolhido para a primeira jornada da Seção Nordeste, como Gleice já colocou, foi o enigma da sexuação e o que nos ensina a experiência analítica sobre isso. E esse título é um convite dirigido à comunidade analítica para participar de uma conversação sobre este tema fundamental, que de início tem como pressuposto eu gostaria de pedir que os microfones agora fossem todos fechados para evitar microfonias e a gente poder acompanhar bem para depois conversar melhor ainda, né? Então, esse é um convite dirigido à comunidade analítica para participar de uma conversação sobre este tema fundamental, que de início tem como pressuposto um distanciamento de toda e qualquer concepção essencialista, construtivista ou identitária.
uma vez que a psicanálise traça como orientação a posição singular de cada sujeito em relação ao gozo. Segundo Lacan, em seu texto Nota sobre o Pai, a evaporação do pai é a marca distintiva do século XX, que deixou como cicatriz algo que poderíamos colocar sob a rubrica e sob o título de segregação. Hoje, entretanto, constata-se uma intensificação ainda maior das ramificações da segregação e uma multiplicação das barreiras de forma exponencial. Cabe aos psicanalistas questionar sua extensão no campo da sexualidade, posto que, cada vez mais, novas nomeações e classificações identitárias insurgem-se com um discurso que tampona o enigma da sexuação, gerando novas modalidades segregativas. Nesse contexto, a máxima de Lacan enunciada no seminário 21, Le Nom du Père, Los Nombres del Padre, é uma referência fundamental e, como um fio vermelho, deve percorrer um estudo aprofundado sobre a sexuação. O ser sexuado se autoriza de si mesmo, diz Lacan nesse seminário 21, e acrescenta, e de alguns outros. O desafio, portanto, é verificar sua extensão, seja na experiência analítica, seja na política. Lacan precisou rever a clínica do significante, na qual o simbólico reinava, para trazer algo novo no campo da experiência analítica, a saber, a clínica organizada pelo gozo, que não se pauta em uma lógica binária regida pela reciprocidade. Ela é borromeana e aborda com mais vigor o enigma do feminino. Ela tem como orientação a questão do gozo, indicando a existência de algo que sobrepuja a função fálica, edipiana em sua essência. O mais além aponta para o real, para o impossível de ser dito, mas que, nem por isso, é menos existente e tampouco tem a ver com uma questão de opção ou de determinação significante. Isso indica algo que pode ser experimentado no corpo, um acontecimento de corpo que desvela uma mais ainda, que não se ordena pela lógica fálica e é avizinhado do real. Reitera-se que se trata de um impossível de dizer, mas que não é menos existente e que no último ensino evidencia que não tem a ver com uma questão de escolha ou de determinação significante. Lacan, a partir do seminário 19, ou pior, e de forma ainda mais enfática no seminário 20, o mais ainda, postula a disjunção de gozos e nomeia a inexistência da relação sexual, indicando que não existe complementaridade possível entre homem e mulher. Do aforismo não há relação sexual, depreende-se o axioma a mulher não existe. Assim, podemos inferir que ao ser abordado o enigma da sexuação, o biológico, o anatômico, não é referência que se localiza no centro das reflexões. É o corpo como substância gozante, como já indica o título em francês do seminário 20, encore, mais ainda, que por homofonia tanto remete ao corpo quanto ao excesso no corpo.
porém, o corpo como substância gozante. No Seminário 20, Lacan também explora a noção de gozo, que não é diretamente tratável, porque está marcado pelo fato de que a relação sexual não se escreve, deixando claro que o orgânico se revela como algo secundário na sexuação do falacer. Por isso, Lacan se apoiará em referências lógicas e topológicas. Interessante lembrar que o falacer não pode se identificar com seu corpo, mas tem com ele uma relação de adoração. Lacan, no Seminário 23, o Sintoma, sobre isso diz o seguinte: porque crê que o tem? Na realidade, ele não o tem, mas seu corpo é sua única consistência mental. No entanto, ele escapa o tempo todo. Destaca-se ainda que o corpo é feito para gozar, contudo, como superfície onde a inscrição de gozo acontece, entretanto, não cessando de fugir. O paradoxo de Zenão ilustra de forma brilhante a impossibilidade de junção do gozo fálico e do gozo do outro. Quer dizer que o enlaçamento de dois corpos jamais fará um, porque o corpo do um goza só de uma parte do corpo do outro. Na verdade, um corpo isso se goza, diz Lacan ainda no Seminário 20. A título de reflexões, é interessante trazer as colocações instigantes que se encontram em Radiofonia. Aí se lê que o corpo se localiza entre o vazio e o excesso, e ao afirmar que a sepultura é uma escrita, Lacan articula então o gozo e o corpo. A sepultura se configura como um espaço no qual se fundem o corpo e os objetos. O conjunto vazio das ossadas é o elemento irredutível pelo qual se ordenam os instrumentos de gozo. Nesse espaço vazio estão depositados os objetos que enumeram o gozo. Pensemos nas tumbas dos faraós como exemplo. No último ensino, Lacan aponta para um gozo outro, como acontecimento de corpo não ordenado pelo falo e que é nomeado como gozo feminino, e esclarece que este tem o estatuto de gozo como tal, que cada ser experimenta gozo não todo que contraria a universalidade fálica, exigindo um savoir-faire, um saber fazer aí com isso. Freud, em uma carta dirigida a Marie Bonaparte, indicava como insolúvel a célebre interrogação: o que quer uma mulher? Was will das Weib? É preciso esclarecer que ele diz a mulher e não uma mulher, assim como não utilizou a palavra em alemão die Frau, mas sim das Weib, que é neutra na língua alemã. Terminologia esta indefinida. Trata-se aí de um continente negro, desconhecido, inexplorado e inabordável, ou seja, o feminino em Freud já aponta para algo da ordem do real. Millet, em seu curso Os Usos do Lapsus, revisita esta interrogação de Freud, assinalando que se trata de um querer, e faz então uma torção na interrogação: o que quer uma mulher? A resposta seria então: o que uma mulher quer é querer, esclarecendo que isso tem a ver com o gozo. Na verdade, Millet desenvolve uma teoria do capricho feminino,
realizando um recorte no âmbito da feminilidade e destaca tratar-se de um querer próprio ou do outro, de qualquer modo, o sujeito se encontra submisso. Dessa maneira, ele aproxima o capricho com o arrebatamento, remetendo por contiguidade ao deslumbramento e à devastação, jogando-nos em cheio nos confins do campo do significante, melhor dizendo, naquilo que falta. Entretanto, considera-se relevante colocar ainda que Lacan, no seu ultimíssimo ensino, esclarece que o feminino tem a ver com o gozo como tal e se situa do lado do um só, que não remete a outro significante, e é exatamente neste vazio que o sintoma com TH se constrói. Pode-se dizer, então, que o feminino remete a algo que está atrelado ao contingente, a um encontro fortuito. A mulher não existe, mas o imperativo cherchez la femme, imortalizado nos romances de Alexandre Dumas, é o que habita cada ser falante. E é o que o mantém sempre vivo e pulsante. A sexuação, portanto, é sempre enigmática para cada falacer. Discorre-se agora acerca de uma passagem preciosa de Lacan. Diz ele, aquilo a que se chama sexo é, respaldando-se no não toda, o heteros, que não pode ser estancado com o universal. Assim pode-se afirmar que há sempre um saber insabido sobre o sexo. A mulher não existe, mas há o feminino, que opera como esse um sozinho, ou seja, como sintoma, de modo que o foco se situa no gozo opaco, no sintoma de cada sujeito, que é o que há de mais singular. Nesse íntere, é possível sim falar de identidade, pois, segundo Lacan, tem-se aí uma identidade genuína, a identidade do sintoma. Concluímos afirmando com Alexander Stevens que não existe saber sobre o real da cópula e do gozo. No entanto, diz ele, o amor é uma solução para essa inexistência. Pergunta-se ainda, o que resta então no final de uma análise, uma vez analisados os enganos e as ilusões do amor? Espera-se que essas colocações e indagações possa provocar um desejo de investigar sobre os 3 eixos aqui propostos para essa jornada. Primeiro, a mulher não existe e a escrita do um. 2, o saber insabido do sexo. E 3, a não relação sexual, o real, a existência e o amor. Por fim, à la jactaesse, os dados estão lançados. O convite está feito a todos os colegas, a fim de que tragam suas contribuições e que se sintam instigados a participar das conversações preparatórias que culminarão na primeira jornada da Seção Nordeste em dezembro de 2021. Foi isso que nós pensamos como argumento da nossa primeira jornada. Passo de volta a palavra a Gleice. Rabete, muito obrigada. E agora, imediatamente, eu passo, então, a palavra aos colegas que elaboraram o argumento do eixo 1, que é Cleide Monteiro e Eliane Batista. A Cleide vai apresentar, a Eliane vai fazer alguns comentários. Então, passo agora a palavra para você, Cleide. Boa noite. Estão me escutando bem? Sim. Então, esse eixo ele é coordenado, como já foi falado, por mim e Eliane, e se chama A Mulher que Não Existe.
uma escrita do 1. Este eixo se propõe a extrair as consequências do aforismo lacaniano de que a mulher não existe. O artigo A, que designa o universal, só existe barrado. Dessa perspectiva, nada se pode dizer da mulher. Não sendo possível o conjunto de todas as mulheres, pois não existe mulher que esteja em posição de exceção, o que há são mulheres a serem tomadas uma a uma. Cada nome de mulher vale em si mesmo, cumprindo a função de letra. Do enigma freudiano da sexualidade feminina ao mistério lacaniano do corpo falante, propomos-nos avançar na formulação de que, frente à inexistência da mulher, há o gozo. Desde o seminário 19, ao falar do campo uniano, Lacan assegura que o gozo, este sim, existe. Ele recorre às mulheres, aos místicos, para dizer desse gozo no que ele é a mais, um gozo que se experimenta e que nos coloca na via da existência. Interrogamos sobre esse silêncio particular que é próprio à posição feminina e que está para além do semblante que a desfama. E ainda sobre a solidão que uma mulher pode experimentar ao ser ultrapassada por esse gozo marcado pelo selo da ignorância. Silêncio, solidão, ignorância. Significantes que aportam esses seres que se enunciam pelo não todo e que têm relação com esse outro que se especifica por ser sempre radicalmente outro. Lacan nos ensina que a mulher, no que ela se duplica, pode ter relação com o significante que falta no simbólico, S de A barrado, e, por outro lado, pode estabelecer a relação com o falo, fazendo-a não toda louca. Nesse sentido, como uma mulher pode gozar do falo na posição feminina, diferenciando-se da solução histérica? Outras questões. Qual conexão entre mulheres e semblantes, quando os véus da cultura não mais conseguem encobrir a inexistência da mulher? Serão as mulheres inimigas da civilização e mais amigas do real? Em tempos de feminização do mundo, onde o que conta é para todo não X, o que dizer sobre o feminicídio, os corpos customizados pela ciência, a questão trans, o racismo? E sobre a escrita de uma mulher? Façamos nossa uma questão trazida por Bruce. Será que, na época da não-relação, podemos passar do corpo de uma mulher como sintoma do nome do pai ao corpo feminizado como sintoma do A1? E sobre as loucuras do amor? O que nos ensina as mulheres e os sujeitos psicóticos? No final da análise, o que resta do gozo em sua opacidade irredutível? Que estas questões possam nortear trabalhos rumo à nossa primeira jornada. É isso, é um convite, a partir dessas questões, às nossas produções, aos nossos encontros e discussões. Agora eu passo a palavra a Eliane, que também irá nos provocar com algumas considerações. Bom, o que eu pensei trazer sucintamente hoje foi sobre a segunda parte do título do eixo, uma escrita do 1. E trago um conto sobre a escrita que Henrique Laurent publicou em seu texto Por que o 1? Ele diz o seguinte: a história da escrita provoca indagações sobre o que possibilitou a passagem da pintura às inscrições
que são pinturas simplificadas nas cerâmicas do Egito. A questão que surge é como se passou dessas diversas superfícies de inscrições, no momento em que só se inscrevem objetos do mundo, como, por exemplo, as propriedades que o faraó tinha, representadas em desenhos, para o momento no qual se inscreve a própria língua. Apesar das últimas descobertas sobre a história da escrita, continua sendo uma tarefa impossível isolar exatamente esse momento de ruptura. Quanto ao momento exato em que aconteceu a passagem à escrita, nada se sabe. Esse momento permanece impensável. Não é possível saber sobre o início da escrita. Com isso, Lohan quer mostrar que não se trata da descrição do mundo, mas sim do um que não tem representação. Então, passo para o 1 agora. Em continuação a essa questão, Millet traz em seu curso O Ser e o Um, o A1, numa abordagem filosófica. Para Millet, o aforismo A1 marca uma transição, um corte no ensino de Lacan e se constitui como um dos momentos mais criativos de seu ensino. Esse corte refere-se à passagem do universal para o singular e, consequentemente, à clínica do real, do gozo do um. Dizer um existe é a forma de traduzir o outro não existe. Não se consegue entender sobre o outro, diz Millet, sem fazer a distinção entre o que se inscreve no nível do ser, que é distinto do nível da existência. O outro é o lugar do ser, o grande outro. Visa o dito. No seminário mais ainda, Lacan diz, só há ser no dito, e não há dito, senão do ser. Enquanto o ser é do semblante, a existência concerne ao real. A existência é unívoca, só se diz no sentido lógico. Antes do S1, que é da ordem simbólica, há o uniano, que é uma existência sem simbólico, sem significante. O significante deixa de ser significante para existir. Essa é uma frase que eu acho muito interessante, que Bernardino trouxe até no seminário de Nieves. O gozo uniano é pura existência sem significante, embora ocorra uma operação significante. O que prevalece na clínica do A1 é a repetição do gozo. Um goza sozinho e goza de seu corpo, faz do corpo um aparelho de gozo. É exatamente assim que Lacan se refere à instância do gozo mudo, opaco ao sentido, no feminino. O silêncio de uma mulher quanto ao seu gozo é a experiência que a faz grande e outro para ela mesma. É ao experimentar esse gozo suplementar, fora do significante, mas bordejado pela função fálica, que o corpo falante se situa do lado feminino. O gozo suplementar não diz do ser, mas da existência. Foi isso que preparei. Obrigada também, Eliane. Eu passo agora imediatamente a palavra para Cleiton Andrade, que é quem vai falar sobre o eixo 2, que foi elaborado por ele, juntamente com Liege Uchoa. Então, Cleiton, com você a palavra. Boa noite a todos, a todas e a todos. Gostaria de agradecer o convite da coordenação, da Elizabeth, da Gleice, e agradecer também a parceria de trabalho com a Liege e as demais colegas da comissão. Bom, desde Freud, encontramos pelo menos duas formas de resistência sexual. Ambas decorrem de uma relação entre o pensamento e o sexual. Na primeira delas, o pensamento
é alçado, a categoria de defesa contra o sexual, contra o real do sexo. O pensamento se pretende regulador e promotor da normatização de uma renúncia moral à sexualidade. Uma forma de saber que pode se valer de narrativas, prescrições, práticas institucionais, para atacar toda a emergência do sexual na cultura, que ameace as bases do que seria uma sexualidade moralmente normalizada. A sexualidade, portanto, é reduzida ao comportamento aceito ou recusado. É o saber que faz a partilha entre ideais conservadores e ataques a tudo que parece ou possa parecer, para essa leitura conservadora, perverso ou desviante. Uma das respostas de Freud parece ser inaudita até os dias de hoje. Né? A sexualidade, ela é perversa e é polimorfa. Isso mostra a inadequação e ruptura entre o saber que prescreve a norma ao sexual e o próprio sexual. Este irredutível saber da rede significante e de significações moralizantes. Onde haveria uma tentativa de defesa e de regulação, há, na verdade, uma ruptura entre pensamento e insabido do sexo. A segunda forma de resistência se deu na tentativa, no caminho contrário, de assimilar o sexual na cultura, fazendo dele, do sexual, um sentido. Essa foi uma das maneiras do século XX resistir ao insabido do sexo. Ou seja, foi tentando produzir sentido com o sexual. Assumir a sexualidade pareceu, em diferentes momentos, uma espécie de emancipação pessoal, por outras vezes uma emancipação social e até mesmo uma emancipação política. A ideia, nesses casos, foi de fazer as pazes entre a libido e a sociedade. Fazer as pazes entre a pulsão e a cultura. Entre saber e sexo. Contudo, a assunção de um saber sexual, de um sentido cultural do sexo, não passa de outra astúcia para, novamente, recuar diante da verdade em prol do sentido. Portanto, o saber do sexo é o sentido que silencia a verdade. Ou seja, dizendo de outro modo, o insabido do pensamento é também o insabido do sexo. O que produz pânico no conservador e angústia nos laços sociais é a insuportabilidade frente a uma verdade dissociada do sentido. A verdade se pronuncia sem a regularidade e sem a adequação do sentido. Em outras palavras, o saber insabido do sexo é a verdade insensata da não existência da relação sexual. O ensino lacaniano nos introduz no campo da sexuação ao identificar o homem e a mulher, em última análise, por suas modalidades de gozo. Desse modo, a sexualidade do falante é fundamentalmente e primordialmente desnaturalizada, não definida pela anatomia, não se identificando com o corpo da biologia. O corpo de que se trata em psicanálise é o corpo erógeno, pulsional, marcado pelas vicissitudes do desejo. Portanto, a sexualidade no ser humano não é a realização de uma relação, no sentido matemático do termo. É, ao contrário, a impossibilidade de descrever tal relação.
Se as relações entre pensamento e sexo, saber e sexual, verdade e sentido não são operações de recobrimento, de sobreposição, mas sim de ruptura, quais os efeitos disso na clínica? Quais os efeitos disso nos laços sociais? E quais os efeitos disso, dessa ruptura, na política? Repito, os movimentos sociais, os feminismos, as demais mobilizações coletivas em torno da temática dos gêneros, por exemplo, seriam elas expressões de formas de recobrimento entre saber e insabido, ou, ao contrário, seriam tais movimentos formas de emergência política da própria insensatez da verdade de que a relação sexual não existe. Qual a natureza da dimensão insondável do sexo e como se presentificam seus impasses na cultura? De que modo o enigma da diferença sexual é tratado não só na experiência analítica, como também nos espaços sociais e políticos? O que é clínica e uma crítica social analiticamente advertida poderiam dizer sobre os efeitos de furo desse insabido do sexo? É isso. Agora, Liege, talvez tenha algum comentário. Então, eu agradeço, né, a apresentação do argumento geral aí da nossa jornada, os eixos que estão se esboçando aqui, eu acho que revelando já o tom da nossa pesquisa, né? Então, eu trouxe aqui um pequena passagem do argumento que eu acho que dialoga com o nosso eixo, com o eixo 2, né? Eu resolvi contribuir dessa maneira. Eu achei muito interessante, eu gostei muito, né? A forma como foi construída o argumento, que ele realmente nos orienta, de fato, na leitura, na pesquisa que precisamos enfrentar para discutir esse tema. O argumento, ele apresenta, né, já de partida, um pressuposto que é essencial para enfrentar essa discussão, que devemos distanciar de toda e qualquer concepção essencialista, identitária e binária, para nos orientar pela posição singular de cada sujeito em relação ao gozo. Esse já é o pressuposto essencial, eu acho, para esse tema, de fato. Então, nesse ponto, nós estamos em acordo com as formulações trazidas por aqueles que normalmente tratam das questões de gênero na atualidade, né? Mas, como enfrentar a consequente segregação que a pauta identitária engendra? Essa é uma pergunta, né? Quando constatamos, como bem apontado no argumento, que as nomeações e classificações identitárias aparecem como discurso que tampona o enigma da sexuação e gera novas segregações. Isso é uma coisa fundamental do argumento, que eu acho que dialoga, inclusive, com o nosso eixo, né? Eu peguei li uma matéria no El País, eu acho que ilustra bem essa questão de como é que a gente vai dialogar no social com essa discussão, como é que a gente vai levar, né, esses nossos argumentos para o campo do diálogo com o outro, enfrentando esse tema, né? Nessa matéria do El País, que é do 19 de março de 2021, é bem recente, do jornalista Alex Vicente, ele diz o seguinte, ele relata aquele fato, aquela jornada que teve, né, da escola da causa freudiana, em que foi entrevistado um trans, né, o Preciado, e o que é que ele disse dessa nossa jornada? Eu acho que isso
já dá um tom, permite a gente perceber como é que a gente pode ser recebido pelas nossas discussões, pela nossa teoria, né? Então, o que é que ele diz aqui? Esse Paul Preciado, ele é filósofo e escritor feminista transgênero, foi convidado a proferir uma palestra para um auditório de 3.500 psicanalistas reunidos no Congresso da ICF, para relatar seu processo de transição de gênero. Ele foi convidado para isso. Ele começa assim o seu relato, né? O Preciado começa assim o relato. Eu sou o monstro que vos fala. É desta posição de doente mental em que me colocam que eu me dirijo a vocês. O monstro que vocês mesmos construíram com seu discurso e sua prática clínica. Eu sou o monstro que se levanta do divã e toma a palavra. Era necessário que alguém respondesse àqueles que tiveram, isso foi a fala do Preciado, né, dentro dessa jornada. Então ele diz, era necessário que alguém respondesse àqueles que tiveram o poder e a soberania para nos analisar, diagnosticar e dogmatizar sobre nossas circunstâncias. No momento em que estamos com seu altíssimo risco político, a psiquiatria e a psicanálise não podem continuar trabalhando com conceitos forjados no século XIX, à luz de um regime patriarcal e colonial. É urgente que se deem conta da sua responsabilidade. Então, essa foi a fala de Preciado, quer dizer, ele não terminou, inclusive, ele não concluiu todo a apresentação que ele trouxe ali, né? Deu um certo mal-estar com essa fala dele, para alguns. E eu registrei, né? Trouxe essa fala apenas para contribuir aqui com a nossa, né? Com a nossa conversa, para poder dizer um pouco como é que somos recebidos com as nossas teorias. Certamente por pessoas até que talvez nem tenham nos lido, né? Não nos tenha lido, né? Com boa vontade. Então, eu acho, Cleiton e demais colegas, que essa parte do eixo, do argumento, eu acho que dialoga com essas duas... Oi? Deixar para conversação isso? Dá Tá. uma apressadinha aí, porque tem os outros colegas ainda que vão falar. Tá, então essas duas resistências ao sexual que Cleiton apresenta, eu acho que dialoga com isso que a gente vê desse aumento da segregação, tá? Era isso mesmo, só isso. Bom, eu vou passar, porque o combinado era que a gente, vocês apresentassem o eixo, que a gente abrisse depois para a conversação, a gente pode depois retornar. Eu passo agora a palavra para o terceiro eixo, né? Bibiana Poggi elaborou esse eixo juntamente com Rosa Reis, e parece que quem vai apresentar é Bibiana, não é, Bibiana? Eu passo a palavra para você, tá? Sou eu, sim. Boa noite. Antes de fazer a leitura do eixo, eu quero agradecer o convite, né, para trabalhar nesse eixo, nesta comissão, e dizer que é muito especial, né, esse trabalho, por se tratar da primeira jornada da Seção Nordeste. Esse convite foi recebido com muita alegria e entusiasmo, verdadeiramente uma honra estar aqui com vocês. E quero agradecer a minha colega de trabalho, né, que escreveu o eixo comigo, Rosa Reis, pela parceria que se estabeleceu imediatamente. Nos colocou logo em trabalho e tem sido um trabalho muito instigante, muito animado, né, que eu espero que continue até a jornada. Então, o eixo 3, né, a não relação sexual, o real, a existência e o amor. O amor não faz um, disse Lacan, ao opor-se fortemente à ficção de que dois, o homem e a mulher, na relação sexual, possam fazer um. Lacan também esclareceu que aquilo que se deveria resultar da linguagem, ou seja,
a possibilidade de a relação sexual se inscrever nela de algum modo mostra de forma precisa e, na realidade, seu fracasso. Ela não é inscritível. O fracasso é constitutivo e pode ser chamado de castração. No seminário 20, mediante as fórmulas da sexuação, Lacan demonstra como a linguagem não recobre a relação sexual, nem pelo lado masculino, barrado pela castração, nem pelo lado feminino, por conta da singularidade desse gozo que descompleta o todo. A relação sexual só se realiza na fantasia quando, do lado masculino, o sujeito barrado se dirige ao objeto A, inscrito do lado da barra, do outro lado da barra, ou seja, do lado feminino. É desse modo que Lacan reage à ideia de que aquele que ama e o que é amado fazem um. E a questão não é saber como fazem um, mas saber como pode existir um amor por um outro. Neste sentido, a experiência analítica busca sair da ideia daquilo que totaliza. No seu último ensino, Lacan sustenta que o outro não existe, que o real é sem lei. Como não há lei universal que dê conta do real, a psicanálise visa ao singular do caso. Que arranjos, invenções são possíveis de serem feitos para cada falacer com o real? É uma questão. Assim, o vivo da experiência analítica terá lugar na jornada, no 1 a 1 de cada trabalho enviado. Para Lacan, o que vem em suplência à não relação sexual é precisamente o amor. Outra modalidade de contornar a disjunção existente entre os dois sexos. Funciona em suplência por ausência da única parte do real que não pode vir a se formar em si, isto é, a relação sexual. Importante referência ao real, que não pode ser lida sem referência à falta, ao complexo de castração. Pois, como bem colocou Lacan, amar é dar o que não se tem. Ama-se a partir da relação com o objeto A, objeto causa de desejo. Logo, indaga-se, como o amor faz o gozo condescender ao desejo? Há também o novo amor, que pode advir na experiência analítica com a liberação das amarras dos ideais. Neste sentido, os testemunhos dos AEs ensinam que, ao constatar que não há relação sexual, a invenção de um novo amor torna-se possível. Lança-se, então, o convite para falar sobre o amor, o real e a não relação sexual. Falar dos amores impossíveis, dos seus encontros e desencontros. Obrigada. Bom, concluído aí esse eixo. A leitura está concluída. Rosa vai querer dizer alguma coisa? Não, os comentários, eu vou deixar para os comentários. Eu acho que a gente pode discutir na hora que abrir para todo mundo, se houver alguma questão, então eu completo. Ótimo. Então, agora eu faculto a palavra a quem quiser agora se colocar, fazer perguntas, debater, devolver para nós um pouco as ressonâncias desses argumentos, tá bom? Então, quem quiser se inscrever, vocês sabem como se faz, não é? Levantar a mãozinha, eu vou olhar aqui. Peço que me ajude. Paulo já levantou a mão, eu vou passar a palavra a Paulo. Por favor, Paulo. Paulo Carvalho. Vou fazer uma pontuaçãozinha rápida em torno do texto de Clayton,
Interessante, Cleiton. Achei muito bonito o sabido do pensamento é o insabido do sexo, né? Acho interessante. Mas eu chamo a atenção para uma coisa que Millet, né, vem falando, e acho que ele extrai de Canguilhem, né? Algo disso que está aí no ensino de Canguilhem, que é uma certa, vamos dizer, um empuxo à despatologização, que é muito universitário, né? Muito universitário. E quando se perde determinados marcadores, se perdem marcadores importantes para a clínica, né? Então, eu acho que o que Millet está trazendo é tirar um pé um pouco na questão da despatologização, né? Ficar atento a isso, que é uma coisa difícil de segurar, especialmente na universidade, né? Na escola, talvez não. Pelo que eu estou entendendo do argumento de Millet, ele coloca uma sobreposição Foucault, Deleuze e Guattari, e ele faz uma pontuação. Foucault e Deleuze, gênios, fizeram muitos golaços, mas também jogaram a bola para fora do estádio algumas vezes, né? Jogam, né? Millet diz, eles jogam. Não é da mesma ordem de Lacan, que é muito consequente, né? E Millet faz a série, né? Foucault, Deleuze, Guattari, Butler, Preciado, e o que é muito chocante na universidade, decolonial, né? Por quê? Né? E aí vem o porquê. Porque são ponta de lança, uma outra metáfora futebolística, mas também do maracatu, porque são ponta de lança da segregação. Não é? São ponta de lança na segregação. Então, mais isso, né? Para ficar uma pontuação em torno da segregação, e que eu acho que está aí nisso que Liege aponta, né? O queer não quer conversar com a psicanálise, o queer quer ir lá na escola da causa freudiana e publicar o seu livrinho bonito, sem as contribuições que o Maleval fez, que todo mundo fez depois. Se ele quisesse abrir um diálogo, o livro vinha com o diálogo. Não vinha com a falinha dele toda bem posta, etc., né? Então, eu acho que o que eu estou percebendo assim, do argumento de Millet é que é preciso, né, estar atento a esse empuxo à segregação que está no discurso de gênero, né, no queer, e preservar as passagens bonitas, né, de Deleuze, que, por exemplo, enfim, a meu ver, né, na minha leitura, tem as linhas mais bonitas sobre o acontecimento de corpo. É um gênio, escreve muito, né? Sobre o devir, etc., né? Mas, enfim, fez algumas apostas. A aposta no simulacro em Deleuze é uma aposta, vamos dizer assim, fracassada no contemporâneo, né? O que a gente recolhe hoje é um fracasso de simulacro, né? Teoria da imagem, anos 70, tudo aí, né? Deleuze, Foucault, Barthes, né? Eu acho a sensibilidade de Millet mais próxima de um Barthes, por exemplo, né? Algo que preserva aí na fotografia uma certa relação com o referente, né? Barthes é muito a questão do isso foi, então remete muito ao que é o próprio falo, a dimensão do falo, né? Ainda que seja, enfim. É isso, mais uma pontuaçãozinha em torno da questão da segregação que eu acho que é interessante. Muito bom, Paulo. Eu queria, enquanto vai esquentando, eu queria trazer uma carta que vocês devem conhecer, mas eu acho que ela é super atual. Quando uma mãe escreve para Freud perguntando, sem conseguir nomear que seu filho era homossexual, e ela pede orientação para Freud, vocês podem achar essa carta na internet. Eu queria só ler, só para esquentar um pouquinho, uma passagem de Freud, que ele diz assim: por que você evita dizer isso, que seu filho é homossexual? A homossexualidade não tem nenhuma vantagem, mas também não é nada do que o sujeito tenha que se avergonhar. Não é um vício, não é uma degradação, muito menos é uma doença.
consideramos que é uma variação da orientação sexual. Só isso. Então, é interessante, né? Porque, na verdade, vai na contramão do que o Preciado diz, né? Que a psicanálise, Freud, etc. e tal, quer transformar os trans, os homossexuais, os gays, etc. e tal, né? Em seres anormais. Então, a fala, o argumento de Clayton vai exatamente na direção contrária, né, Clayton? Quando você aponta aí essa questão, quando Freud vai dizer que a sexualidade ela é perversa, né? Bom, aí vamos tirar as consequências do que isso quer dizer, né? Mas vai exatamente na direção contrária, né? E não só isso, o Freud tinha uma discussão com Hirschfeld. Hirschfeld foi o primeiro que montou um instituto de sexualidade em Berlim, onde se acompanhava os trans e onde se acompanhava as cirurgias que naquela época já se tentava fazer com coisas muito mais precárias, mas que se fazia uma discussão com a psicanálise. E Freud fazia essa discussão com Hirschfeld, ele cita Hirschfeld, inclusive, né? O Hirschfeld ele é um líder do movimento na época não se podia dizer que era homossexual, porque era um crime, então era líder do movimento democrático, da liberdade democrática, uma coisa assim. E Hirschfeld é muito citado por Freud. Freud tinha toda uma discussão, né, desde aquela época já. Então, o Preciado ele fez um certo tour de force, né? Quer dizer, ele forçou uma certa direção, ele quis colocar na boca, né, dos psicanalistas, pelo menos na orientação lacaniana, não é o caso, e também não quis ouvir a resposta. Então, essa é uma questão que a gente vai discutir bastante ainda, e a gente tem que tomar cuidado para que você não acabe, através do discurso de gênero, ou dos discursos, enfim, queer de modo geral, que você não acabe construindo novas segregações, né? Quer dizer, bom, isso é uma questão para a gente debater, eu acho que são temas de pesquisa, mas como o Liege trouxe isso, a gente nem tinha pensado em trabalhar isso agora, é uma coisa que vai surgir, então, mas foi oportuno, então, e Paulo, né, aprofundou mais essa questão, eu acho que é uma questão para a gente pensar. Tem mais alguém inscrito? Quem gostaria de... se vocês não souberem como levantar a mão, às vezes não consegue, pode levantar assim também, porque às vezes a gente não consegue levantar a mão, né? Agora, para quem não sabe ou quer levantar, em participantes, vocês clicam lá, aparece lá os nomes, e aí vocês têm embaixo o raise a hand, ou levantar a mão, não sei como é que está no computador de vocês, vocês clicam ali, aparece a mãozinha. Cleiton. Já botou a mãozinha. Passa a palavra para Cleiton. Achei ótima a questão do Paulo, né? Aliás, isso é um pouco pleonasmo, né? Dizer que o Paulo coloca uma boa questão é repetir a mesma coisa, que o Paulo sempre coloca boas questões. E justamente como é um momento inicial, né? A gente não está fechando nada, a gente está abrindo, eu quero só dar mais um toque na bola, para a bola continuar rolando, né? Quando eu fui fazer... Tive um momento que eu estava com um problema de hérnia de disco e estava com medo de fazer cirurgia e ela dar errado. Aí eu perguntei para o neurologista, né, se eu poderia ter algum problema. Ele virou para mim e perguntou o seguinte: você lembra quando o Nelinho, não sei se vocês vão saber quem é Nelinho, mas um jogador de futebol, quando o Nelinho chutou a bola para fora do Mineirão, eu falei, lembro, ele já tinha feito a cirurgia de hérnia de disco, então corta esse negócio logo aí. Aí eu fui fazer, ou seja, bola para fora do estádio, assim, me fez fazer cirurgia de hérnia de disco, sabe? Então, eu acho que a psicanálise se faz com o que fica do lado de fora mesmo, né? Com o que vai para debaixo do tapete, com o que sobra. Então, isso me agrada, porque, de uma certa maneira, queer, trans, LGBT, negros, procuram análise, né? Eles podem procurar. O movimento não precisa da psicanálise. Eu acho que nem tem que ir para a psicanálise. O movimento, o espaço deles é político mesmo. Eles não precisam vir para a psicanálise. Os sujeitos, os indivíduos, sim, eles fazem análise. Todos nós temos clínicas com eles. Então, só para a bola continuar rolando.
E para a bola continuar rolando, também eu gostaria de colocar que é precisamente, né, nós colocamos aí como um subtítulo o que nos ensina a experiência analítica sobre isso, que está grafado em itálico, né? Quer dizer, é um debate que provoca muito o diálogo com os sistemas, toda a parte de produção teórica a respeito, mas o que é a experiência analítica? Isso que Cleito está trazendo, né? Como é que os sujeitos vão ao consultório de um psicanalista para falar dessas questões, né? Então, aqui, como é uma jornada de psicanalista, né, de psicanálise, o que é que a experiência clínica, como é que ela pode entrar nesse diálogo exatamente para dialogar, me permitam, o pleonasmo com o que os movimentos, a academia teoriza a respeito, né? O que é que a gente tem a dizer, não é? Então, nesse sentido, é muito bem-vindo o que puder ser trazido aí desse campo, né? Que é o campo do um. O que é que do 1 a 1 se coloca sobre isso? O nosso convidado, Fabian Feinwachs, ele trabalha bastante com isso, e a crítica que ele faz a todos esses autores é que não há o estofo da experiência clínica, como Lacan. E é um debate que vai prosseguir nas outras preparatórias. Acho que é muito legal esse aquecimento de hoje, porque ele vai trazer exatamente que teria que se ler Lacan de primeira mão, e que tem alguma coisa de que há muitas leituras só num primeiro Lacan, né? E ele enfatiza muito de como o que Lacan escreve tem esse estofo da clínica, que faz toda a diferença. Paulesca? Cleito, você vai falar de novo ou você não baixou? Tá, então você baixa, por favor. Olá, Paulesca. posso falar, Gleice? Claro, bem-vinda. Obrigada, Prazer. Boa noite a todo mundo. Assim, estou muito provocada, achando maravilhosa essa oportunidade, assim, né, de a gente, nessa primeira jornada, se sentir, assim, tão, como que eu digo, tocado por esses enigmas, assim, que são contemporâneos, né, e que aparecem e reverberam na clínica. Acho que o que Cleiton e Beth falavam agora há pouco me fez pensar ainda sobre essa perspectiva do insondável do sexo, né, assim, que o eixo, né, que Cleiton, né, reduziu assim com a Liege, trazia um pouco essa pergunta com a natureza, né, do insondável do sexo. E eu fiquei pensando em uma entrevista que está até disponível naquele Web Lacan, no YouTube, né, o canal, todo mundo tem acesso, assim, essa é em francês, que é do Philippe de Lassagne. E eu achei, assim, foi algo que me veio, assim, da fala dele, quando ele dizia que a clínica traz que, em relação ao trans, né, tem algo que não é da ordem da identidade, né? Isso que perturba, assim, o falacer, né, tem a ver com a parceria, com o laço, né? Isso que, de alguma maneira, assim, falha, né? E aponta para aquilo que é difícil de fazer parceria com o outro, né? E isso me chamou muita atenção, de a gente poder ir investigando, assim, os efeitos dessa segregação, o quanto que isso tem algo, assim, desse isolamento, né, desse um sozinho aí, que realmente, por essa via, assim, da sexualidade hoje, volta enquanto enigma, né, para a gente, assim, debater e pôr novamente, assim, esses fios aí um pouco emaranhados, que sempre são, mas assim,
tentando um pouco considerá-los, né? O que se faz nó disso aí. Acho que, então, é isso. Assim, queria colocar um pouco essas elucubrações que me vieram a partir da fala de vocês. Obrigada. Tem uma pergunta no chat, eu não sei quem fez, mas aproveitando as falas de Paulo Carvalho e de Cleiton, pergunto, aí vou devolver para vocês. A psicanálise jogando por fora, como pensar em pesquisa? Há pesquisa em psicanálise? Há espaço na academia? Ou é filosofia? Então, eu acho que Cleiton e Paulo podem, né, tentar responder, ou outra pessoa, se quiser também. Durante, digamos assim, até dezembro, a academia foi invadida pela Seção Nordeste. Então, o espaço da nossa pesquisa sobre isso vai ser justamente essa mescla, né? Eu estou na universidade, estou na escola, se a Lana também estiver nesse movimento. Então, é esse bem bolado que nós vamos ter que tentar descobrir, Alana, essa pesquisa em psicanálise que pode estar com o pé na universidade, mas agora está com os 2 pés aqui na Seção Nordeste, né? Esse é o convite. Eu acho também, Cleiton, que algo do psicanalista na universidade vamos dizer assim, algo do psicanalista na cidade também, né? Vamos dizer, e aí conectando com a ética, né? A ética da psicanálise no segundo Lacan, algo ligado à segregação, né? Estar atento às formas de segregação, né? Na universidade é muito difícil, né? A gente avançar sobre determinados temas, né? Mas está muito atento ao como se dá a segregação, né, desses sujeitos que vêm à universidade antes de vir à clínica, né? Há muito mais trans na universidade do que trans sendo psicanalizados, né? E como para esses sujeitos é muito difícil sustentar a posição na universidade, etc., né? Então, acho que na universidade é muito ficar atento às formas de segregação e não deixar que as normas da universidade, os prazos e tudo mais, né, muitas leis, etc., atropelem, vamos dizer, esse lugar de alguns sujeitos que são mais frágeis, né, em relação a esses chamados, né, da lei, né? Enfim. Se me permite mais uma consideração rápida, ela mencionou algo sobre filosofia, né? Lacan se valeu muito da filosofia, mas com um traço muito peculiar. Mesmo se valendo de filosofia, o que ele sempre fez foi uma antifilosofia, não é? Então, por mais que ele se vale, por mais que nós possamos recorrer à filosofia, o que nos orienta não é uma base, um ponto de partida de uma reflexão filosófica, mas uma antifilosofia, né? Se você tiver interesse, você vai encontrar um pouco sobre essa discussão do que seria uma antifilosofia, mas é a partir da clínica, mesmo que a gente se valha de um percurso na filosofia. Cleiton, outra coisa que eu gostaria de adicionar, né, a presença da psicanálise na universidade, ela às vezes é muito menos, vamos dizer, um recurso aos conceitos psicanalíticos propriamente ditos, né, mas um chamado ao mal-estar, vamos dizer, né, o sofrimento na época. Porque se você está atento ao sofrimento na época, você chega a determinadas conclusões, vamos dizer, próximas do que o campo freudiano pode chegar, né? Então, uma certa atenção ao que é o mal-estar, ao que é o feminino, o enigma, o neutro, o furo da letra, etc. Isso que faz série aí no 1, né? O Paulo, mas também tem, né, quando você estava colocando, você já psicanálise nos cursos de psicologia, né, e medicina, né, nos trabalhos, nos estágios, nos CAPs, etc. e tal, faz valer exatamente isso que você estava colocando, uma leitura a partir do 1 a 1, né?
Então, também no campo da clínica, nas supervisões, eu acho que a psicanálise ela se faz presente nesse sentido, né? É uma possibilidade também dela marcar essa diferença, né? Tanto no sentido de fazer valer os direitos de cada um, enfim, e contra qualquer segregação, mas também nos CAPs, etc. e tal, né? Com as supervisões dos psicanalistas, fazer essa escuta do 1 a 1, que a nossa orientação é essa, né? É no 1 a 1. Né? Bom, tem ainda Janaína Bonfim, Liege, Cassandra, tá? Então, eu vou passar, pela ordem, parece que foi Janaína, depois Liege, depois Cassandra, tá certo? Vou passar para vocês. Pode falar, então, Janaína? Então, gente, boa noite. Em primeiro lugar, Estão me ouvindo? Tudo ok? Sim. Quero parabenizar, né, pelos eixos, está sendo muito interessante essa discussão, e pontuar bem rapidinho algumas questões que estão sendo levantadas em relação a essa questão da transexualidade em si, né? E aí eu lembrei de uma passagem de Freud, quando no texto A Sexualidade na Etiologia das Neuroses, quando ele fala que há trabalho, né? Eu coloquei aqui, por coincidência, eu estava vendo esse texto ontem, estava aqui bem facinho, que ele diz assim: há trabalho suficiente para se fazer nos próximos 100 anos, nos quais nossa civilização terá de aprender a conviver com as reivindicações de nossa sexualidade. Então, é isso. Eu acho que a psicanálise precisa estar disponível para dialogar com o seu tempo, com as demandas do seu tempo, com as reivindicações que estão acontecendo. Então, a gente precisa fazer, é importante esse diálogo, porque, infelizmente, a gente se depara com muita gente também, pegando esse gancho da universidade, é o que eu venho percebendo ao longo do tempo, que existe o professor que estuda para dar uma aula de psicanálise, e existe a pessoa que se dedica à psicanálise, com o seu trabalho pessoal, com os estudos continuados. E faz uma grande diferença, porque aí esse recorte de fazer uma leitura pontual para dar uma aula, dá uma aula de clichês, né? E muito diz de Freud daquilo que ele não disse. Então, acho que é por isso também que existe tanta confusão em relação, né, como a gente sempre discute. Muito se fala em relação a Freud, mas poucos se dedicam a estudar de fato. Então, isso gera, de fato, é por isso que existe uma deturpação dos conceitos de todas as coisas que estão sendo colocadas. E as reivindicações dos movimentos, elas são pertinentes porque, infelizmente, existem profissionais que se dizem psicanalistas, mas que tratam a mulher trans como o trans. Então, isso aí faz muita diferença. Esse detalhe, né, no artigo faz muita diferença para uma pessoa que já vem sofrendo violências, todo tipo de violação. Então, chega numa clínica, né, onde imagina que vai ser acolhido e, de repente, é tratado num gênero que não se reconhece, no meu ponto de vista, por aí, por si só, já é um desrespeito com essa pessoa. Então, assim, são essas reivindicações que eu acho que são muito pertinentes. E é o trabalho de quem se dedica à psicanálise promover esses espaços, essas discussões, justamente para que a gente possa ampliar essa discussão e mostrar que a psicanálise não está para fazer um desserviço com a comunidade, não. Né? Então, eu acho que é nesse sentido. Então, é preciso alinhar esses discursos nessa perspectiva. Por mais que os estudos de gênero tenham, né, tenha a sua área de pesquisa, a psicanálise também, mas existe sempre um diálogo e a gente precisa aprender, inclusive, a lidar com essas, com os termos, com todas as questões. A gente precisa das outras áreas para aprender a acolher também melhor na clínica. Eu acho que é nesse sentido. Obrigada. Isso, Janaína, muito bom. Os argumentos, principalmente o eixo do Cleiton, é um eixo que vai fazer muito esse diálogo, não é, Cleiton? É exatamente isso, né? Como não são discursos iguais, mas tem como se conversar, mas precisa se conversar em torno de argumentos que são verdadeiros, e não preconceito, tanto de um lado quanto de outro. Né? Senão, aí você acaba gerando mais segregação. É exatamente isso.
São as questões de nossa época. Agora, é bom isso que você lembrou, isso que o Freud diz, né, em 100 anos, né, que consequências que adviriam, né, no campo da sexualidade, e é isso que a gente está vivendo hoje mesmo. Bom, então, agora, obrigada. Só um minutinho, Gleice. Janaína, isso é um bom tema para você escrever para a jornada. Isso. Está convidada. O intimado. Então, me coloco à disposição. Estou me dedicando para isso. Ótimo, Janaína. Agora, eu acho que é Liege. Então, só queria trazer uma preocupação, né, nesse momento que a gente está enfrentando, que eu acho que tem muito a ver com isso que a Janaína traz. Eu acho que o tema que a gente está propondo para essa jornada ele é muito pertinente, porque também nós somos aprendizes mesmo, né, dessa discussão. Eu acho que é uma discussão que gera mal-estar muitas vezes, não é fácil a gente lidar com ela, né? E para mim essa é uma questão central. Para mim, quando eu falo, é particularmente mesmo, né? É uma questão que eu me pergunto, é como a gente vai transitar disso, né, das nossas elaborações entre nós psicanalistas, e como a gente vai conseguir transmitir essas elaborações de modo que a gente consiga realmente transmitir esses avanços que realmente a psicanálise traz, né? Quer dizer, de que maneira a gente, com os nossos conceitos, né, com aquilo que a gente está aprendendo, a gente vai conseguir transmitir. Eu acho que isso que Janaína traz, isso é verdadeiro, sim. Eu acho que a dificuldade que é transmitir os conceitos de psicanálise, às vezes faz a gente engessar alguns conceitos e que os tornam conceitos que podem ser pensados e recebidos de uma maneira, com essa leitura que realmente normalmente tem, né? Então, eu acho que a jornada vai ser muito rica nesse sentido, porque, por exemplo, nessa questão da segregação, que eu acho que é a coisa que me pegou, a gente pode pensar e dizer isso, que as pautas identitárias, elas podem levar a essa questão da segregação, ampliar a segregação, né? Numa certa medida em que algumas delas apostam quase como se a relação sexual existisse, né? Como se fosse uma tentativa de fazer a relação sexual existir. Mas como é que a gente vai transmitir isso, essa compreensão, né? Essa discussão que a gente faz dessa pauta, né? Então, como a gente vai transmitir isso de modo a não ser entendido, né, como alguém que está criticando a pauta, né, da identitária? Percebe como é delicado, né? Tem uma delicadeza aí que é muito... E a gente precisa ver como vamos resolver essas questões. Era só isso. Veja, acho que a fala de Cleito aponta um pouquinho nessa direção, ou seja, é importante a discussão identitária no social. Os psicanalistas podem até agir no social e politicamente, mas do ponto de vista da psicanálise é no 1 a 1. Ou seja, senão você cai numa classificação. Agora, as lutas identitárias, elas são fundamentais, as feministas, a dos trans, a dos queers, e a psicanálise vem apoiando isso, né? As lutas em relação à eliminação da segregação, né? Nós temos, por exemplo, Movidas à DIG, que tem sempre esse momento de discussão com os movimentos sociais que são identitários, né? Que partem de uma visão identitária. Bom, então, Cassandra, por favor. Nós temos mais uns 10 minutos, aí vamos ver. Agora, Cassandra. Então, boa noite a todos. Também queria parabenizar, né? Assim, por essa primeira atividade, a gente já consegue capturar aí o vigor, né? O vigor dessa discussão, né? O quanto ela vai nos instigar, né? Ao longo desses 6 meses, né? De trabalho até dezembro, até chegar à jornada, o quanto essa construção ela vai ser rica e também complexa, né? E foi isso que eu fiquei pensando a partir do argumento, né? Quando Beth apresenta aí os caminhos, né? As questões, os elementos, eu fiquei pensando nesse desafio grande, né? No qual nós estamos diante, e aí corroborando um pouco as falas
de Liege, de Janaína e de alguém mais que se colocou nesse sentido, porque me parece que nós teremos, né, podemos transitar nessa complexidade, cito Betty, procurando a distância de uma concepção construtivista, identitária e binária. Quer dizer, tentando encontrar um outro tom, né? Tentando encontrar uma outra forma, né? Psicanaliticamente falando, né? Para abordar o enigma do sexual, os impasses identitários, inclusive, né? Produtores de segregação, e, ao mesmo tempo, não perder de vista esse bonde, esse timing aí, no diálogo com, né, porque precisamos estar à altura da subjetividade da nossa época. E a nossa época, né, me parece que está na ordem do dia, up to date, essa questão, né, das transexualidades, né, do discurso de gênero, da lógica identitária. Isso vem se refletindo na nossa clínica e, assim, é uma coisa que tem me colocado muito a pensar. Nesse sentido, eu acho que foi muito pertinente a Escola da Causa, a jornada da Escola da Causa Freudiana em 2019, ter aberto esse espaço para o Preciado se colocar, porque é muito interessante também o que ele traz, né? A leitura dele, do que ele escreve, com todos inclusive as críticas contundentes, né? O complexo de Édipo, por exemplo, né? O ostracismo, a não serventia mais do Édipo, né? Como estando à altura dessa discussão das questões sexuais, eu acho que isso nos provoca, né? Essa provocação aos psicanalistas nos coloca a trabalho, para que a gente possa, inclusive, manter esse diálogo aí com a subjetividade da nossa época. E aí, especificamente em relação a como isso tem se apresentado na minha clínica, isso tem acontecido uma espécie de fenômeno, sobretudo no que eu tenho encontrado, escutado em supervisão, não só da minha clínica, mas sobretudo na experiência com a supervisão, em relação às crianças, né? Isso tem tocado, isso tem chegado até as crianças de 10, 8, 12, 14 anos, crianças e adolescentes, que com muita facilidade têm enunciado, né, que não se reconhecem no sexo pelo qual elas, né, são conhecidas, né? Isso tem, assim, me parece que isso tem crescido, tem chegado assim às escolas, tem chegado aos pais com uma velocidade muito grande. E eu acho que isso certamente convoca a nós, psicanalistas, que a gente possa pensar sobre tudo isso, com esse desafio que Betty se referiu no argumento, né, de como escapar dessas armadilhas, manter a radicalidade, né, do discurso analítico, mas sem perder a vibe do debate, né, da interlocução. Era isso um pouco. Eu vou ler aqui, obrigada, Cassandra, eu vou ler aqui uma pergunta de Nelson Matheus, certo? E depois eu vou passar a palavra para a Margarida, e aí eu acho que a gente poderia fechar, eu acho que, né, já está um pouquinho avançada a hora. Eu vou ler aqui. Sempre me questiono sobre a suposição de um caráter segregativo que comportaria os movimentos sociais ou LGBT. Digo isso uma vez que, ao que me parece, tais movimentos, por alguma via, têm demonstrado exatamente o efeito de segregação que o universal provoca. Na clínica, no que concerne uma vivência segregativa enunciada por alguém, tanto é atravessada pelo particular de sua existência, como pelo que de singular tal vivência faz reverberar. Dito isso, o que me chama a atenção do argumento de Clayton é não só um retorno, é sempre necessário a Freud. Espera aí, não estou conseguindo ver. A Freud,
mas de deixar aberta a questão de se tais vivências, sejam elas individuais ou coletivas, serviriam para tamponar... Bom, não consigo ler o resto. Serviriam para tamponar... Não está aparecendo aqui para mim. Ou para evidenciar o não há da relação sexual. Bom, é isso. E eu passo agora a palavra para a Margarida. Por favor, Margarida. Bem, boa noite. Eu queria realmente me congratular com vocês. Acho que foi uma apresentação super instigante, vigorosa. Já começamos a debater, isso é muito bom. Cada eixo conseguiu nos transmitir várias indagações, até muitas, né? Nós temos muitas questões aí, cada um de nós vai pensar como é que pode se inserir nessas diversas questões apresentadas, como cada um se sente melhor para trazer uma contribuição, uma indagação. Então, acho que realmente as comissões e a diretoria da jornada, a diretoria da sessão, estamos de parabéns pelo trabalho vigoroso e instigante que trouxeram hoje, né? Eu queria só completar um pouco, acho que esse eixo de Clayton Liege realmente é um eixo que provoca a gente, né? Exatamente porque traz essa interseção importante com o outro social, né? E eu fiquei com uma coisa que Clayton colocou no argumento dele, eu não sei se eu vou conseguir reproduzir exatamente, mas ele dizia se os movimentos sociais estariam para cobrir, quer dizer, se estariam fechando, de alguma forma, essa questão do enigma da sexualidade, ou se estariam podendo abrir a questão da não relação sexual, acho que era isso, né? E a minha leitura é que são as duas coisas, né? Que, pelo lado, esses movimentos são sintomas, eles são exatamente sintomas da nossa contemporaneidade, sintomas da não relação sexual, né? Quer dizer, eles estão aí evidenciando o impossível, que é recobrir isso. Como? Se manifestando, se agrupando, tentando mexer com o social. E é como a Janaína diz, a gente não vai poder não escutar, nós temos que escutar isso de alguma forma e, como analistas, interpretar. Né? Quer dizer, não interpretar no sentido segregativo, né, Paulo? Não interpretar para patologizar, não interpretar dentro de um discurso acadêmico, mas a interpretação pela via do desejo do analista, que é obter aquilo que de mais original tem nesses movimentos. Então, eu aposto muito no analista, eu aposto, sabe, Paulo? Eu acho que essa nossa vibe, eu acho que do lado da gente enquanto escola, do lado da gente enquanto tendo no centro a própria questão do analista, que não é uma questão essencialista, não é uma questão filosófica, é um efeito da não relação sexual. Nós temos que nos aproximar dessa realidade, dessa verdade. A gente só existe porque a relação sexual não existe. Não existe. Então, é por isso que há analista no mundo, né? Analista no mundo, desde Freud já tinha intuído isso com as histéricas, Lacan foi prosseguindo. Essa é a nossa causa do desistir, é porque a relação sexual não existe, eu acho que é isso que a gente testemunha a todo momento, né? Às vezes a gente escorrega mesmo, joga a bola fora, bota a bola dentro, enfim, mas... Faz gol. Algumas vezes, né, Gleice? Pouquinho, mas faz. Nós estamos aqui para isso, né? Nesse coletivo, nesse trabalho coletivo aqui de todos, é que a gente vai tentar se aproximar para fazer mais gols, né? Bom, era só isso. Olha, parece que Clayton e Paulo querem falar, pode ser meio rapidinho para a gente ir fechando. Eu passo a palavra para... Acho que o Paulo vem antes. Pode falar, Clayton. Eu queria agradecer, né, os comentários do Nelson e da Margarida, eu acho que é nesse sentido mesmo, pegaram
o ponto, porque se a psicanálise não é uma teoria identitária, se Lacan não fala de identitarismo, e se é uma experiência de análise, né? Por uma experiência de análise, a identidade é um problema, né? Sobretudo se a gente pensar para onde vai uma análise que se caminha para o fim. Né? Mas aí, bem, nem todos que vão procurar um analista vão fazer uma análise. E mais, de novo, no espaço social e no espaço político, né? A identidade não é um problema para quem já tem, para quem já goza dela. O problema da identidade é para quem não tem, para quem está invisibilizado. Né? Então, para esse, a identidade é um problema. Eu não posso adotar a lógica de uma análise, de um final de análise, para pensar um fato social e político, que são espaços absolutamente diferentes. Né? Então, para quem... E aí, você, que estava invisível, para poder dizer que você existe, grita a sua diferença. Então, a segregação aumenta, porque eu estou dizendo, eu existo, não me ignore. Eu estou aqui para mostrar que a relação sexual não existe, como diz a Margarida. Né? É mais uma das formas de se explicitar que a conta não fecha. Então, esses movimentos podem, não é garantia que eles o façam, mas eles podem afirmar e nos lembrar que, de fato, a relação sexual não existe. Paulo? Só uma pontuaçãozinha, né? Concordo plenamente, Cleiton. Acho que tem uma questão aí em torno do idear, né? Preciso um certo recobrimento imaginário ali onde só há devastação, né? Depois você pode fazer outras operações, né? Mas vejam, estou transmitindo, falando um pouco do que eu entendo da transmissão de Millet, do Fabian, de Nieves, né? Que, como eu entendo, é muito, claro, dócil ao trans, como se foi dócil às histéricas, né? Poder escutar, né? Mas aos movimentos, talvez não, né? Por quê? Porque os movimentos ecoam discurso da ciência e ecoam discurso do capitalismo. Né? Os movimentos. Por quê? Porque eles estão apoiados nos pressupostos Foucaultianos, deleuzianos, né? Que marcam, vamos dizer, estruturalmente a construção discursiva dos movimentos. Né? Então, os movimentos, vamos dizer, acirram, vamos dizer assim, ou reforçam as tintas, não é? Do discurso da ciência e do discurso do capitalismo. E, muitas vezes, o que eles oferecem no prêt-à-porter, no simulacro, né, no registro do simulacro, é um rechaço da castração, é um rechaço do furo, né, dificulta para o sujeito, vamos dizer, se relacionar com isso. Né? Para aqueles que podem, claro. Né? Alguns, não sei. Bom, só uma coisinha aí, Paulo, mas no campo dos direitos, eu acho que esses movimentos são fundamentais, os direitos que os negros conseguem, que as mulheres conseguem, né? Tem esse problema aí que você está colocando, mas eles são legítimos, eu acho que tem uma legitimidade aí no social. Bom, o que eu queria passar para vocês, para encerrar, eu queria dizer que nós pensamos, né, Beth e eu, e também conversando com a Pena, nós pensamos em fazer as preparatórias de uma forma um pouco diferente. Essa aqui já foi uma preparatória, aliás, estou muito feliz porque tivemos já uma série de debates, de discussões, a coisa já está pegando, já está esquentando, né? Vamos ver se depois os outros eixos também causam vocês. É interessante, né? Como que a gente sabia que esse eixo do saber e sabido do sexo é o que ia mais tocar, né? Então, quase a discussão foi mais nessa direção, os outros dois eixos a gente quase não falou, mas nós vamos ter oportunidade,
É o de tema ter... da jornada, né? Isso. O eixo 2, né? A questão com a Isso. sexuação. Acho que os Não, mas que eu outros tô... eixos, Isso. os outros 2 eixos, talvez seja a resposta da psicanálise. A mulher não existe o amor, né? Isso, Então, exatamente. acho que é interessante aí essa temporalidade dos eixos, né? O eixo central como eixo 2, a questão com a sexuação, e como é que a psicanálise se introduz aí, né? A partir do amor, né? E desse enigma aí que da mulher não existe, né? Que tem a ver com a relação sexual não há. Acho que O gozo feminino. Isso, né? são os O axiomas, diálogo né? com o tema de Paris Isso. 2022, né? É importante que aqui a gente também possa dialogar. Nós estamos numa comunidade, dialogar também com o tema da MP, né? É Da uma MP preparatória, e também né, o tema Beth, da para a MP FAPOL. também, né? E o tema da FAPOL. É FAPOL. uma preparatória também para o Congresso da Grande Conversação. Né? Exatamente. Sim, a ideia foi pensada bem nesse sentido. Nesse sentido, lembrando que o site, né, do Congresso já está no ar. Né? Já temos alguns textos de orientação e assim, os conteúdos vão começar a ser disponibilizados a partir de então. A página do Facebook também, em português. Cassandra, que é responsável por essa articulação aí com a MP. Obrigada, Cassandra, aí, pelo trabalho ótimo que você vem fazendo. Eu queria só dizer algumas coisinhas em como a gente está pensando em trabalhar, bem rapidinho. A nossa ideia foi criar são mais de 3 conversações. São 4. Essa é a primeira, temos mais 4. Mais 4. Então, a próxima, nós pensamos de fazer de uma forma um pouquinho diferente, no sentido de trazer textos que têm a ver com a sexuação, com o enigma da sexuação, do nosso âncora, do nosso convidado, Fainvax. Ele tem vários textos sobre isso, então ele nos cedeu um texto que ainda não foi publicado, né? E 2 textos, um já foi publicado, mas um texto não foi, ele me cedeu, eu estou traduzindo, vou passar para vocês. E nós vamos fazer uma conversação sobre esse texto dele, sobre a eleição, na verdade, a escolha sexual. Muito bom o texto. Essa é a primeira conversação. A segunda conversação, as outras 3 conversações, elas vão acontecer em torno dos 3 eixos. E aí escolhemos para o eixo, que é o eixo que Cleide, a mulher não existe, a conversa exatamente com o tema da grande conversação em Paris, que é o argumento, né, trazido pela presidente do encontro, pela Alberti. Então, nós vamos fazer uma conversação em torno desse argumento. O segundo eixo, que é o eixo que Cleiton e Liege apresentaram hoje, que é sobre o saber, o insabido, enrolei agora com a minha língua, é difícil mesmo falar sobre o sexo, né? Saber. Esse eixo a gente recebeu, eu agradeço muito a Jesus, porque ele está dando um seminário de orientação lacaniana em Minas, e ele me cedeu os 2 textos, eu estou fazendo uma certa arrumação ainda no texto, porque faltam algumas coisas, ele me pediu para ajudá-lo, e aí a gente vai divulgar no site também. Viu, Cleiton? É um texto que... São 2 textos que nos ajudam muito nessa discussão. E muito pautado no Seminário 20, né? Principalmente o último que ele me enviou. E o terceiro eixo, que é o eixo que faz essa ponte, essa articulação com o Enapol. Vocês vejam que nós estamos bem articulados aí, procuramos estar bem articulados com a MP, né, no mundo. Esse terceiro eixo, então, nós vamos... Beth fez a tradução do francês de um texto do Fabian, né, que é pautado, é sobre o amor, mas é pautado em cima de um caso clínico, e é exatamente a escuta, não é, Beth? Sim. Escuta. Me fala um pouquinho isso. O texto dele se chama Culturas Queer, Alteridade e Homossexualidades, que ele escreveu para um livro coletivo que se chama Elas Escolheram, e é um texto onde ele traz
todo um debate com a questão da cultura queer e faz os avanços lacanianos, mas ele articula isso com o caso da clínica dele. É isso aí que eu acho que a gente vai encerrar com nossas preparatórias com esse texto do Fabian Feinwachs, né? Porque exatamente dialoga com o subtítulo do nosso eixo, que é o que a experiência analítica nos ensina sobre isso. Então, é um texto muito estimulador e ele nos dá muitas sugestões de como é que a gente pode exatamente se servir do que a gente vai aprendendo aqui e como é que isso, qual é a aplicabilidade disso na clínica, né? Como é que isso dialoga com a questão clínica. Então, nós pensamos essas preparatórias, né, exatamente nesse modelo, para que nos estimule, nos convoque a dialogar com os eixos, a trazer nossas produções e podermos dialogar com ele por ocasião da jornada, né? Só queria dar uma chamada que a próxima preparatória será no dia 20 de julho, tá? Terceira semana de julho, né? Com esse texto o texto dele, que é um texto onde ele traz, ele insiste na questão de que a sexuação é uma questão enigmática, continua um enigma. Isso. Nessa questão do enigmático da sexuação, que essa aí é a marca da sexuação, esse o real da sexuação continua a ser um enigma, né? Então, essa é a próxima preparatória, né? E de minha parte, quero agradecer demais a colaboração de todos os colegas que estiveram envolvidos, que trabalharam para essa preparatória, da presença de vocês, da participação de vocês, e que a gente continue aí com essa disposição e esse clima para chegarmos na nossa jornada com um produto aí bem legal e que a gente aprenda bastante. Isso, e para terminar, eu queria agradecer a todos, né, repetir aqui os seus agradecimentos, mas agradecer também muito, né, ao trabalho que a diretoria vem fazendo, né, Cassandra na biblioteca, o Lapenda como diretor, junto comigo, da Jornada, mas como diretor, né, da sessão, e eu queria que você fechasse, a gente pudesse fechar você falando um pouco desse trabalho que vem sendo feito, que é um trabalho riquíssimo. Agradeço a Kessia muitíssimo e a Bruno também, né? Vocês vão ter um site e também a equipe que está fazendo o levantamento das referências. Vocês vão ver que está muito bonito e é um trabalho lindíssimo. Agradeço a Gabriela, que eu acho que já está dormindo, porque ela está na Europa. Ela já deve estar dormindo, mas... Gabriela! Que bom, Gabi! Então, agradeço, Gabriela, e agradeço, cadê Gisela? Agradeço Gisela também, que são as duas, né, que estão coordenando essa equipe, que vai nos trazer as referências, né? E que vão referências tanto bibliográficas como referências também de arte e mídia. Então, muito obrigada a vocês, vai nos ajudar muito nas preparações e nas preparações do trabalho. Queria só que Lapenda falasse, Lapenda, do site, para a gente fechar, e mais uma vez, muito obrigada. Passo agora a palavra para o diretor. Cleice, eu queria só fazer uma chamadinha aqui, uma propagandazinha para a próxima semana. Ótimo. Lembrar que terça-feira que vem nós teremos, Cleiton já colocou aqui no chat, e eu acho importante, Cleiton, que a gente faça esse convite para as lições do passe. Nós vamos ter a nossa colega Lutila aqui presente conosco, e é uma atividade muito importante que o Conselho está trazendo, através de Cleiton, que está coordenando essa atividade, que são as lições do passe. Então, estão todos convidados, vai ser uma atividade que vai nos ajudar a avançar muito nessas questões do analista e do passe. Tá? Estou vendo agora, tem um cartaz, vocês receberão o testemunho entre o poético e o político. Obrigada, Cleiton, aí, por ter enviado o cartaz. A inscrição. A inscrição... A inscrição é a de sempre, como a nossa colega Kézia já licença, trouxe. Né? A inscrição será a partir de amanhã. Amanhã nós estaremos divulgando essa atividade. Ótimo. Então,
formulário, né, atentos para se inscrever. É como hoje, né, Kézia? Exatamente, pelo feito. formulário, Funcionou não é? E aí, Ótimo. amanhã estaremos iniciando a divulgação. Parabéns Ok. aí, Kézia, pelo seu trabalho de divulgação. Obrigada. Passo agora para a Lapenda, o nosso gente. diretor aí da sessão, por favor, Antes de dar boa noite, eu queria lembrar a vocês o seguinte. Primeiro, um ponto de que o tema dessa jornada foi escolhido com rara felicidade, porque ele passeia e dialoga com todos os últimos encontros, congressos, jornadas que nós vemos fazendo no campo freudiano, né? Então, o feminino, tudo, a Ana Paula, então vamos ter a oportunidade de repassar de uma maneira muito mais articulada todos esses temas. E segundo, eu queria dizer a vocês o seguinte: tenham fé e acreditem no sistema de divulgação. Ninguém precisa ficar, é natural que se fique, mas ninguém precisa ficar tão angustiado porque não encontra o link. Todo mundo, em tese, recebe os cartazes. Quem não encontrar o link, né? Parece aquela história que tem a missa da Semana Santa, que no sábado de Aleluia, o matuto fica esperando que o padre encontre Aleluia. Toca Aleluia. Que é quando acende as luzes, etc. E tal. Então, não vamos nos angustiar, porque tem uma equipe pronta para qualquer pessoa no mundo. Né? Temos gente na Europa acompanhando isso aqui. Qualquer pessoa no mundo ligando para um daqueles, por número do WhatsApp ou para qualquer coisa, mesmo que não receba e-mail, mesmo que não esteja cadastrado, ela telefona e é orientado, e é dito, e é passado para ela. Então, temos uma colega de Santa Catarina também, que está hoje conosco. Não nos angustiar em relação a isso. Nós estamos com uma rede grande, temos as dificuldades normais que todos nós temos, de se lembrar de última hora, de encontrar o e-mail, etc. Mas mesmo que não encontre, temos uma equipe, não precisamos... Isso, Lapenda. Estamos tentando cada vez construir esse trabalho da comunicação. E outra coisa, nós temos, para cada evento desse, como amanhã começa um novo evento, que é a lição do passe. Isso. Esse novo evento requer uma inscrição, né? Isso. A preparatória, quem já está inscrito até o fim. É outro certo. Todos os eventos da sessão. E a nossa preocupação, isso está sendo, inclusive, muito inaugurado numa atividade do Conselho, né, que é uma preparatória para a Enapol, que é articular com os núcleos de pesquisa das associações. Aquilo que eu disse, o espaço da Escola Brasileira de Psicanálise do Nordeste, ele está sendo feito pela seção e pelas associações num trabalho conjunto. Vamos ter isso na cabeça e a gente dá um bom passo em relação a isso tudo.